estudantes do 4º ano e Acelera! Estamos mais uma vez aqui com vocês para uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Mauricéia Joana, estou aqui hoje pronta para a gente trabalhar com todas aquelas atividades interessantes e interativas que vocês já conhecem. O nosso tema da aula de hoje é substantivo. E a gente vai dar uma continuidade àquela aula que começamos já sobre esse assunto e que eu disse a vocês que ela tinha a parte 2. Lembram disso? Então, hoje é a parte 2, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos falar nos nossos recadinhos de sempre. Vocês sabem do que eu estou falando, não é? Nossa aula começa às 7h30, está começando agora. Cadê vocês? Eu espero que já estejam aí prontos, apostos, caderninhos junto, para fazer aquelas anotações, porque eu já falei para vocês o quanto isso é importante. Anota os conceitos que a gente trabalha aqui, porque quando tua professora trabalhar este conteúdo, você já vai estar ciente, você vai estar por dentro. Por quê? Porque assistiu aqui nas aulas digitais. Então, gente, aproveita, anota, pergunta. E como é que eu pergunto, professora Mauricéia? Você pergunta pelo chat. Esse chat está onde? No aplicativo Educa Recife. Ainda não baixou? Baixa o aplicativo, porque aí você tem como participar da aula ao vivo, tá certo? Você vai participar e vai conversar diretamente conosco aqui. Então, tira a dúvida ao vivo. Participa das atividades interativas ao vivo. E para baixar, nada mais fácil. Está aí o QR Code, todos os dias a gente bota aí na tela. Então não tem desculpa. Aponta a câmera para o QR Code e baixa o Educa Recife para participar do chat, para assistir a aula pelo smartphone e também para navegar pelas outras opções que tem variadas coisas para vocês verem lá. Então, ó, Educa Recife é a dica, baixa o aplicativo e assiste a aula por lá, tá certo? Mas você também pode, claro, assistir às aulas pelo canal do YouTube. Vocês já sabem que lá as aulas ficam guardadinhas e vocês podem ver quantas aulas quiserem e quantas vezes quiserem. E também responder as dúvidas, os desafios, fazer perguntas, porque a gente está sempre passando por lá para tirar as dúvidas de vocês. Então, quando estiverem pelo YouTube, aproveita, assiste nossas aulas e dá um like para poder a gente ficar assim bem feliz, tá? Então é isso, o recado está dado. TV Nova, 7h30 da manhã, canal 22.3. Aplicativo do Educa Recife, posso participar ao vivo através do chat. E no YouTube, assisto todas as aulas que tem lá e aproveito, dou aquele meu like, tiro minhas dúvidas e participo também respondendo as perguntas. E a gente está sempre por lá, vendo os recadinhos de vocês, certo? E quem é a gente? A gente, vocês já sabem. Eu, professora Mauricéia Joana, professora Márcia, que está sempre comigo aqui no estúdio, e hoje não poderia faltar, não é, professora? Tudo bem com você? Olá, professora Mauricéia, tudo ótimo, viu? E já aqui com os nossos estudantes, tem aqui o Caio, o Jaziel, temos também aqui conosco a Bianca. Então, gente, que maravilha vocês estarem aqui conosco, a gente fica muito feliz, então aproveita a aula, inclusive, viu, Mauricéia? O Caio disse que sabe o que é substantivo e que tá, assim, ainda vai aprender mais. Olha que maravilha, que disposição aí do Caio, né, irmão? Eita, coisa boa! Verdade, professora Márcia, que bom que o Caio já sabe, né, já domina o conteúdo de hoje e aí vai aproveitar, me ajudar respondendo todas as perguntinhas que eu vou fazer, Caio, conto com você, tá certo? E que os outros, que também já devem ter ouvido falar, já devem ter assistido uma aula sobre isso, também vão prestar mais atenção a isso, tá certo? Além de tudo, nós temos também aqui a nossa amiga Gisela. E o que é que ela faz? Ela é a tradutora da nossa aula para a linguagem de sinais, gente. Então, Gisela, vamos aí hoje deixar esta aula bem inclusiva para que mais pessoas possam aproveitá-la. Certo, gente? E aí, já que eu apresentei todo mundo, faltou alguém?
Faltou falar da nossa produção, que fica aí, ó, só olhando pra gente, vendo se a gente está fazendo as coisas certinhas. Obrigada, produção, vocês são muito fofinhos. Então, gente, vamos lá. Vamos falar de substantivos, que é o nosso assunto de hoje, tá certo? E para começar, a gente vai, ó, lembra disso? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, aos elementos. E aí eu já trouxe, né, nessa tela o nosso tema de aula e alguns exemplos de substantivo. Eu trouxe aí o sorvete, uma bicicleta e um menino. E o que é que nós vamos falar sobre substantivo, professora? Nós vamos fazer aquela leitura que a gente faz todos os dias. Hoje vai ser um texto bem curtinho, tá certo? Eu trouxe um trecho de uma música bem curtinha, que fala inclusive sobre substantivos. E vamos ver, né, o conceito, o que são substantivos e qual a função do substantivo na nossa língua e flexão, como é que ele muda, como é que ele varia, de acordo com o quê? Então, esses são os temas que nós trabalharemos hoje sobre este conteúdo, substantivo. Vamos começar com a nossa musiquinha na hora da leitura. A gente vai ler, mas também a gente vai ouvir um pedacinho, né? Eu espero que sim. Vamos lá. Substantivo e... Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. Então, vocês viram aí o que são substantivos e ouviram de uma forma, né, que dá para aprender, porque a música faz com que a gente preste atenção, a gente fixe mais o conteúdo. Então, deu para entender bem claramente o que são substantivos. Substantivos são, vamos ouvir de novo? Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. E a professora Márcia estava aproveitando aí para dançar, porque, ô mulher para gostar de dançar, ela é uma dançarina, gente, ela não pode ver uma lata batendo, que ela já está se balançando. Gosto sim. Mas é isso aí. Então, entenderam o que é substantivo? Aproveitaram também aí para balançar o esqueleto, para dançar e compreender. Mas aí, vocês lembram, eu falei para vocês o que é substantivo através da música. Mas, na aula passada, a gente tinha feito a leitura da grande fábrica de palavras. Vocês lembram da história que as pessoas precisavam comprar palavras para poderem falar? E assim, elas falavam pouco, porque as palavras não eram baratas, né? E porque quem tinha pouca condição financeira, comprava pouquinhas palavras. Quem tinha mais condições financeiras, comprava mais palavras. E nesse livro, vocês lembram que tem duas personagens assim interessantes, né? As personagens principais, que eram a Filéias e a Cibele, o Filéias e a Cibele, e o Filéias queria presentear a Cibele com algumas palavras que ele encontrou flutuando e que guardou. Vocês lembram ainda quais eram as palavras? E aí ele guardou essas palavras para falar no dia do aniversário da Cibele, né? Mas quando ele chegou lá, a Cibele, apareceu também o Oscar, que também gostava da Cibele e que era um pouquinho assim, tinha mais dinheiro que o Filéias e comprou muitas palavras. Inclusive, numa das palavras, ele disse que gostava da Cibele e queria casar com ela. O Filéias ficou triste, mas depois ele lembrou das palavras dele e falou para ela. Aí a Cibele foi, deu um beijinho nele, ele ficou tão feliz que ele repetiu uma palavra que tinha guardado especialmente para ela. E a palavra era... Será que vocês lembram? Será que vocês assistiram a essa aula? Será que vocês lembram da história que eu li? Qual será a palavra que Filéias tinha guardado e que terminou a história com ela? Eu não vou falar. Eu vou deixar que vocês me digam. Quero ver se vocês realmente estavam ligados naquela leitura ou até
se depois vocês foram lá na árvore de livros e fizeram a leitura do livro. Então, se vocês souberem a palavra que Filéas guardou para o final da história, conte aí no chat para a professora Márcia. Eu vou ficar aqui aguardando, professora, e se essa resposta chegar, pode me interromper, tá certo? Pode falar a qualquer momento. Então, vamos lá. Vamos seguir com o nosso conteúdo, não é? A nossa aula. Vocês lembram que também no livro tinha palavras que ficavam em liquidação, não é? No mês de setembro, eles faziam uma liquidação de palavras. E aí as pessoas aproveitavam para comprar algumas palavras, mas eram palavras que não se usavam muito, como, por exemplo, ventríloco, filodendro. Essas palavras serviam para falar o quê com as outras pessoas? A gente não sai usando para, por exemplo, olá, professora Márcia, você viu o ventríloco? A gente não fala assim, não é? O ventríloco a gente fala eventualmente. Aliás, eu fico imaginando, será que vocês sabem o que é ventríloco? Se não sabem, vocês vão procurar no dicionário, tá, gente? Porque, como esse é assunto de outra aula, eu não vou falar aqui. Eu vou deixar vocês na curiosidade hoje. Procura no dicionário o que é ventríloco. Então, lá as palavras viviam em liquidação, tá certo? E aí, eu trouxe aí para vocês esta palavra que eu achei lá na liquidação, a palavra substantivo, que ela dá nome aos seres, às coisas, aos sentimentos, aos processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Ou seja, todas as coisas. Todas as coisas têm nomes, e esse nome pertence à classe gramatical dos substantivos. Ela dá nome aos seres, às coisas, aos objetos, aos sentimentos, aos fenômenos. Tudo isso tem um nome, e esse nome é um substantivo, tá? Então, eles são variáveis em gênero, por quê? Porque pode ser masculino ou feminino. E eles também variam em número, porque podem ser singular ou plural. Singular, porque refere-se a apenas uma coisa. E plural se refere a várias coisas. E eles também variam em grau. Podem ser aumentativo ou diminutivo. Então, é isso que o substantivo faz. Ele se flexiona e ele varia, tá certo? Gente, eu estou esperando até agora. Cadê as perguntas que eu fiz para vocês? Professora Márcia, cadê essas crianças, professora? A Bianca aqui, viu, Mauricéia, colocou a palavra mais, que foi dita no final. E ela acertou, não é, professora? Exatamente. O livro terminava com essa palavra, gente. Bianca, você acertou. Você estava prestando atenção à nossa leitura. Ou será que você leu também o livro na árvore de livros? E os outros não assistiram à aula, não lembravam ou não foram na árvore de livro, mas a palavra é esta mesmo. Mas, quando Cibele foi lá e deu um beijinho no Filéas, ele falou, mais. Queria mais beijinhos. Quem é que não gosta de beijinhos? Todo mundo gosta. Beijinho da mamãe, do papai, né, da família. Todo mundo adora aquele beijinho carinhoso, tá certo? Então, o Filéas também gostou do beijinho de Cibele e pediu mais. Essa era mesmo a palavra, tá bom? Então, que bom, Bianca, que você prestou atenção. E aos outros, estou esperando vocês aí, gente, no chat também, tá? Mas vamos voltar aqui. Vocês compreenderam que o substantivo varia, ele muda de acordo com essas condições que eu falei, de acordo com o gênero. Pode ser masculino, pode ser feminino. De acordo com o número, pode ser singular ou pode ser plural. E de acordo com o grau, aumentativo ou diminutivo. Uma coisa que cresce, que é grande, ou aquela pequena. Então, aumentativo, diminutivo. E aí, o substantivo também vai mudar para mostrar, para demonstrar a você do que ele está falando. Tá certo? Então, ele é variável por conta disso.
Singular, uma coisa só. Plural, várias coisas. Aí ele muda no número, né? O número das coisas. Estou falando de uma, singular. Estou falando de várias coisas, plural. E muda no gênero, como eu já falei, masculino ou feminino. Ficou claro isso? Vocês entenderam? Então vamos seguir, tá? Olha aí. São substantivos, objetos, por exemplo, bola, não é? A gente fala a bola aí, vocês conhecem. Então, a palavra bola dá nome a este objeto, tá certo? Que vocês conhecem muito bem, todo mundo já brincou de bola, tá? A palavra, o substantivo é substantivo também, a menina. Mas, se esta menina tem um nome, o nome dela também é um substantivo. Então, a menina se chama Vanessa. Então, Vanessa também é um substantivo, tá certo? Menina, substantivo, Vanessa, substantivo. E aí a gente vai fazer a classificação, né? Porque menina é um substantivo e que tipo de substantivo é? E Vanessa também é substantivo e é um outro tipo, tá certo? Todos dois substantivos. Casas. Olha o que eu falei sobre plural. Eu não tenho só uma casa, eu tenho várias casas. Então, este substantivo aí está no plural, mas é também um substantivo que dá nome a esse conjunto de casa, né? De casas. Então, casas, plural, certo? E também o patinho. Olha só este patinho aí. A palavra, o substantivo está demonstrando, né? Ele variou, mostrando a você que eu não estou falando de qualquer pato. Ele é um pato pequeno. Ele é um patinho. Então, olha aí, eu mostrei nesta tela a variação do substantivo, tá certo? De acordo com o gênero, que pode ser masculino ou feminino. Neste caso aí, menina. Se fosse masculino, seria o quê? Menino. Eu falei casas, plural. Se estivesse no singular, seria casa, não é? Patinho está no diminutivo. Se estivesse no grau normal, seria pato. E se estivesse no aumentativo, seria patão. Então, esse gênero aí, esse substantivo, ele vai variar de acordo com o que nós queremos expressar no texto. Tá certo? O que nós queremos expressar na mensagem. Ele varia, ele se flexiona e ele muda. Ele vai mudando aí de acordo com esses elementos que eu já falei para vocês. Tá bom? E aí, a gente vê também que, como eu falei, masculino e feminino, menino, menina. Não é? Mas existem substantivos que a gente fala e refere-se aos dois gêneros. Pode ser menino, pode ser masculino ou pode ser feminino. Esses substantivos, eles são uniformes. E aí eu trouxe, ó, criança, que pode ser um menino, pode ser uma menina, mas eu vou sempre chamar de criança. A criança está assistindo a aula, não é? Então, ele vai servir para os dois gêneros, masculino ou feminino. E aí, essa palavra, ela não vai variar, ela não vai mudar, tá bom? Aí, onça, também. Eu vou falar a onça fêmea, a onça macho, mas a palavra onça, ela não vai variar. Vai ser sempre escrita desta forma. E aí, também pode ser no singular ou no plural, de acordo com o número. Eu tenho um carro ou eu tenho vários carros, tá? E no aumentativo ou no diminutivo, eu tenho aí carneiro, está no grau normal, como eu já falei. Tem um carneirinho, diminutivo, ou um carneirão, aumentativo. E aí, as mudanças que o substantivo tem.
Muito bem. Eu espero que vocês estejam compreendendo direitinho o nosso conceito, né? A parte 2 da nossa aula sobre substantivo. E ela é muito importante porque vocês vão depender desse conceito de substantivo para compreender as nossas próximas aulas de gramática, gente. A gente vai falar de outras classes gramaticais, mas essas classes gramaticais vão estar ligadinhas ao substantivo. E por isso eu fiz questão de que a gente deixasse bem claro este conceito, tá? De substantivo. Não esquecer. Substantivo, o que é, né? Tá lá no início da aula. É a classe que dá nome a todos os seres, a todas as coisas. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho. Professora Márcia, a gente tem alguém aí com alguma dúvida, querendo saber alguma coisa, ou estão tão antenados na aula que entenderam tudo? Só estão aqui colocando, né, uau, um emojizinho aqui de um anjinho, então acho que está tudo tranquilo, né? Aí os nossos estudantes estão tranquilos e aprendendo tudo, viu, professora Mauricéia? Que bom, pois agora vamos para o desafio. Já que eles estão aprendendo tudo, eu espero que eles respondam o desafio, tá certo? Vamos lá. A primeira perguntinha da gente hoje é: marque a alternativa em que todos, tem que ter todos os substantivos no plural, tá? Então, em cada alternativa tem 3 substantivos. E eu quero saber qual é a que todas elas estão no plural. Na alternativa A, eu tenho palavras, pessoas, borboletas. Na alternativa B, eu tenho redes, poeira, cereja. E na alternativa C, eu tenho menino, beijo, cabrito. E aí, qual é a alternativa em que todos os substantivos estão no plural? Será que vocês já sabem? Será que já responderam? Já chegou aqui, viu, professora Mauricéia? Muito o Caio, o Davi já colocaram aqui, ó, prontamente, letra A, Bianca também. E tá todo mundo sabendo, professora Mauricéia. Eita, marcaram A, A professora? Sofia, eita que agora tá chegando, estão se animando, eita coisa boa. Isso é bom, isso é bom. Vamos ver se acertaram? Com certeza, gente. Vocês estavam assistindo a aula, entenderam direitinho e é isso mesmo. Alternativa A. Todos esses substantivos estão no plural. Jaziel também, viu? Chegou aqui já colocando a resposta, então foi todo, ó. Caio, Bianca, Sofia, Jaziel, todo mundo acertando, Mauricéia. Que coisa boa, muito bem, ótimo. Sabendo disso, já que estão animados, vamos para a perguntinha 2, ok, Márcia? Vamos ver se eles realmente estão ligados. Em que frase o substantivo está no diminutivo? Na frase A, diz assim: Cibele sorriu para ele. Na frase B, Oscar falou muito. E na letra C, ele encontrou um cofrinho. Então, eu quero que marque agora a alternativa em que aparece um substantivo no diminutivo na frase. Qual frase dessa apresenta um substantivo no diminutivo? Será que é a frase A? Cibele sorriu para ele. Será que é a frase B? Oscar falou muito. Ou será que é a frase C? Ele encontrou um cofrinho. O que é que a gente tem aí, professora Márcia? Olha, temos respostas? Temos, viu, professora Mauricéia? Você não tinha nem terminado de falar todas as frases, o Caio já tinha respondido aqui a letra C, mas junto com ele já chegou o Davi também, o Jaziel, todo mundo falando que é a letra C, professora. Olha, Márcia, eles hoje estão... Márcia, você vai pegar os meninos assim, pronto, na aula de matemática, para estar naquela participação. Isso vai ser bom, Márcia. Tem jogo hoje, Márcia? Ai, tem, viu? No final da aula, ó, vamos correr para dar tempo pra gente jogar, brincar. Mas no começo já tem desafio aí, viu, Mauricéia? Vocês sabem que eu gosto de desafiar esses estudantes. E aproveitando que eles hoje estão com a corda toda, hein? Com certeza. Então, olha, quando terminar a aula da professora Mauricéia, vocês dão uma saidinha, toma uma água, descansa um
Um minutinho, viu? Não é rápido, não é muita coisa não. Tem que voltar logo e começar, porque tem várias coisas aí boas que vocês vão participar. Não saiam daí, viu, gente? Vocês sabem que terminando a minha aula, começa a da professora Márcia imediatamente. Mas eu vou deixar de enrolar e saber se vocês erraram ou acertaram a questão. Eles falaram letra C, não foi, professora? Foi sim. Então vamos lá. Letra C. Corretíssimo. Esses meninos são demais, professora. Pensem nos estudantes porreta, fera, que estão sempre aí acertando. Vocês são ótimos, gente. Eu quero agradecer demais a presença e a participação de vocês. Quero agradecer também a presença da professora Márcia, sempre aqui comigo. Que bom, não é, professora Márcia? Muito, ficamos muito felizes com a participação de vocês. E continua sempre assim, viu? Dá uma animação na gente medonha. Fica com a gente. É verdade. Obrigada, Gisela. Obrigada, produção. E até a nossa próxima aula, gente.